Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Meus irmãos queridos, hoje celebramos o 3º domingo da Páscoa. Hoje escutamos as últimas linhas do Evangelho de São João. Trata-se de um apêndice redacional. Esse capítulo 21 que escutamos agora diz a tradição que provavelmente foi escrito por algum discípulo de João. Ele deve ter sido escrito ali na metade do 2º século. Esse evangelho, esse trecho, que a gente ouviu hoje, surge exatamente quando há um risco de ruptura. Ali naquele momento, no 2º século, as igrejas da Ásia discutiam bastante com a igreja italiana. Acima de qualquer coisa, desde o princípio, esse relato bíblico foi aceito como inspirado por Deus e, por isso, claro, totalmente canônico.
Mas vamos a ele, ao texto em si. O evangelho inicia dizendo que eles estão ali, às margens do mar de Tiberíades, que é aquele lago de água doce no qual se homenageou o imperador romano Tibério. Pois bem, ali estão 7 discípulos. Se vocês contarem bem, vocês verão que não há 12, não há 11, né? Porque no caso Judas já não é mais discípulo, mas há 7. E na Bíblia 7 é mais do que 12. 12 é o número do povo de Israel, é o número das tribos de Israel. 7 é o número de todas as nações, aquelas que são descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé, que contém em si a totalidade. Então, todas as nações, 7 é o número da perfeição, biblicamente falando. Então, quando ele fala 7, ele está falando exatamente que ali havia a totalidade da igreja. Havia os 7 discípulos. Àquela altura, interessante que a igreja já era católica. Ela já nasce católica, porque nasce dentro dessa totalidade. Quem eram os 7? O evangelista diz que primeiro era Pedro, depois os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, aqui já vão 3. Depois Tomé, que fez a sua grande profissão de fé na semana passada, no evangelho do domingo passado. E depois Natanael. Então veja que 5. E quem são os outros 2, já que são 7 discípulos? O evangelista diz que são outros 2 discípulos de Jesus. Nós não sabemos quem são, mas os exegetas dizem que nesses 2 estamos todos nós. Estão todos os discípulos de Jesus de todas as gerações e de todos os recantos do mundo. Pois bem, estão ali e Pedro, sem impor nada a ninguém, sem obrigar nada a ninguém, toma a iniciativa. Ele diz: eu vou pescar. E aí esses homens, os outros, dizem: nós vamos contigo também. Aqui, minha gente, vamos lembrar que esses homens, nós sabemos, todos eles eram pescadores. Essa era a profissão deles. Vocês sabem, depois de um tempo praticando muito uma mesma profissão, você ganha experiência. Você sabe quais são os caminhos, você começa a errar menos e a acertar mais. É assim com um advogado, com um médico, com um engenheiro, com um cozinheiro. E é claro, é assim também com um pescador. Mas mesmo com toda a experiência, já são maduros, experiência desses homens que a vida toda viveram da pesca, eles não conseguiram pescar nada, diz o relato bíblico. O evangelista diz: naquela noite eles não pescaram nada. Também muitas vezes nós não conseguimos pescar nada. No nosso trabalho pastoral, na igreja, muitas vezes a gente passa a noite inteira tentando pegar um peixe que seja e a gente não consegue. Nesses dias em que a igreja sepultou o seu Papa, o sucessor de Pedro, o Papa Francisco, eu fico pensando quantas pescas nosso amado Papa Francisco se empenhou em realizar e nada. Um peixe sequer. O seguimento de Jesus é fogo, minha gente. Não é óbvio. A gente não pode achar que porque estou no caminho, no seguimento dele, agora a minha pesca vai ter peixe para não acabar mais. Não é. Não é assim. Não é um cálculo matemático. Não é. Por isso que a teologia da prosperidade não poderia nem ser chamada de teologia, porque na verdade é uma teoria, é uma ideia satânica. Satânica. Durante esses quase 15 anos de Projeto Madre Teresa, quantas vezes, meu Deus, quantas vezes nós não conseguimos pescar um peixe. A noite inteira. E quando levantávamos as redes, vazia. Mas aqui é que está. O importante, atenção nisso, por favor.
o mais importante, aliás, o único importante, não é o resultado da pesca, mas é a própria pesca. Não entendi, João. Me explique melhor isso. Vejam, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: mais importa que você pesque, que você sirva ao Senhor, que você se coloque à disposição, do que o resultado dessa sua disposição, dessa sua pesca, do que os números dessa pesca. E por quê? Ora, a resposta está no evangelho que acabamos de ouvir. Eles passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram. E exatamente porque estavam ali, passou um homem. Imaginem, meus irmãos, se eles não estivessem ali e se eles não tivessem ido pescar. Entendam, minha gente, entendam. O resultado quem dá é Deus. É Deus. Exatamente porque eles estavam ali, passa esse homem e faz a pergunta: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Veja, é alguém que está com fome. Se eles não estivessem ali, eles teriam perdido a oportunidade de encontrar esse faminto, que no final das contas é que vai matar a fome deles. A resposta dos discípulos à pergunta desse faminto é uma resposta seca, dura, rude até, rápida. A resposta é simplesmente, está lá no versículo 5. A resposta é simplesmente não. Vocês têm alguma coisa para comer? Não. É a resposta de alguém que está cansado. Passou a noite trabalhando, tentando pescar e não pegou nada. Só que aí vem o fundamental elemento dessa perícope, desse relato evangélico de hoje. Esse homem diz: joguem a rede à direita, e eles jogam a rede e a rede fica cheia de peixes. Cheia de peixes. O evangelista diz que eram tantos peixes que eles não conseguiram puxá-la para fora. Que coisa! O discípulo a quem Jesus amava, que aqui, lembrem lá da discussão das igrejas da Ásia com a igreja italiana, esse discípulo, melhor dizendo, a quem Jesus amava, representa exatamente a Ásia. E esse discípulo diz a Pedro: é o Senhor. E Pedro, que representa a igreja italiana, se joga no mar. Não tem medo do mar. É espontâneo e se joga na água. Quando chega na margem, ele encontra um braseiro e um peixe por cima do braseiro assando e pão. É bonito porque Jesus diz: tragam mais do peixe que vocês pescaram. Isso porque, qual é a tradução, o significado disso? Porque Jesus quer dizer: eu já fiz a minha parte está feita, né? O meu peixe já está aqui assando, agora tragam de vocês. Ou seja, nós temos que acrescentar os nossos peixes. Nós temos que fazer a nossa parte nessa grande pesca da evangelização. Pedro obedece à ordem e arrasta a rede para a terra. Imaginem, era uma rede com 153 grandes peixes. E o evangelista diz: mesmo sendo grandes e numa grande quantidade, é muito peixe, minha gente, 153, eles não foram capazes de romper a rede. Ele diz claramente: apesar disso, a rede não se rompeu. Eita, minha gente, nesses dias, com tantas especulações que a imprensa, que o mundo insiste em fazer, é preciso que digamos: a rede não se romperá. A igreja se manteve e se manterá em unidade, ainda que com tantas pessoas, ainda que com tantas visões de mundo diversas, com tantas lógicas diferentes, com tantas experiências diferentes e únicas, ainda assim a rede não se romperá. Porque há um outro, esse outro com O maiúsculo, como gostava de usar o Papa Ratzinger, o Papa Bento. Há um outro
que mantém o entrelaçar, o tecido dessa rede firme, intacto, sem se romper. Hoje na igreja, mais do que em muitos outros tempos, precisamos amá-la e confiar que a sua rede é sustentada pela mão de Deus. Há tantos que querem dar a direção, que querem dar o seu rosto. Eu disse um pouco disso no episódio da semana passada, que pensam um evangelho e um anúncio, poderíamos dizer para contextualizar com o evangelho de hoje, que pensam uma pesca autorreferenciada, que tem a ver consigo mesmo, com sua própria face, com a sua visão de mundo. É uma boa pergunta para nos fazermos hoje, neste domingo, neste terceiro domingo da Páscoa. A igreja que eu amo é uma igreja, com I minúsculo, autorreferenciada, que na verdade é uma instituição à minha imagem e semelhança? Ou eu amo a igreja como ela é? Como ela se manifesta a mim e sobretudo como Deus a conduz? Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Cuidado para não serem picados pelo vírus da ideologização. O vírus do patos, sendo redundante, da patológica paixão política que é capaz de abrir mão de tudo menos das ideias e das defesas do seu clã político, do seu grupo político. Lembrem sempre, para um cristão, para se ter a Cristo, como diria São Paulo, tudo é relativo, tudo é dispensável. Para ganhar a Cristo, todo o restante tem importância secundária. É exatamente aqui, nesse contexto, que Jesus quer curar a Pedro. Quer dar a ele a primazia da sua graça, da sua presença, do seu amor. Sim, porque naquela refeição, Jesus cura Pedro. Pedro ainda não perdoou-se por ter negado o Senhor por 3 vezes no palácio de Pilatos. Jesus o perdoa e esse perdão cura Pedro. Da mesma forma que ele negou 3 vezes, também Jesus lhe faz uma mesma pergunta 3 vezes. O mais bonito é o vocativo que Jesus usa. Jesus diz: Simão, filho de João. Atenção, meus irmãos, não é Simão Pedro, não. Simão, veja, é o mais profundo, é Simão pessoa física, o filho de João. Não é o Simão detentor de um cargo, de uma posição. É o Simão na sua raiz mais profunda. Simão de João, tu me amas? Interessante isso porque Jesus nunca vai se aproximar da gente falando de forma institucional. Ah, mas eu tenho um cargo, João. Eu tenho uma função. Para Jesus isso não tem importância. Para Jesus será sempre Simão, filho de João. E por isso ele pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te quero bem. É exatamente aqui que Pedro experimenta a verdadeira liberdade, que só o amor, que só o Senhor pode dar e que o mundo não consegue experimentar. Eu fiquei vendo essa semana aquela cantora Lady Gaga aqui no Brasil. Uma tristeza ver aquelas pessoas se humilhando, rastejando nas portas dos hotéis, nas portas dos lugares onde ela ia passar para chegar perto. Que tristeza, que tristeza. Que mundo decadente. Muitas vezes tem de tudo essas pessoas e não tem nada para oferecer a esses que rastejam a eles. Às vezes se drogam, se prostituem, tentam contra a própria vida. E por quê? Porque o homem, meus irmãos, o homem só é livre em Deus. Não tem jeito. Só em Deus. E por isso Jesus diz a Pedro: Pedro,
abraça-te a mim e serás livre. E nem a morte será capaz de te prender, e nem a morte será capaz de te deter. E tu serás verdadeiramente livre, livre. Pois bem, meus irmãos, o evangelho de hoje termina com um convite a Pedro. Tu segue-me. Também a nós, nesta Páscoa, ele chama, segue-me, vem comigo. Aceitemos, meus irmãos, o seu convite. Felizes de nós, se formos seus discípulos, até o último suspiro de nossas vidas. O Evangelho diz que ele passou e chamou os que ele quis. Felizes de nós, se ele tiver nos chamado e se assim respondermos ao seu convite com alegria, com liberdade, com esperança, com amor. Rezemos também para que os cardeais que esta semana entrarão em conclave escutem o sempre novo convite do Senhor a Pedro e a todos nós. Tu segue-me. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Esta semana, dia 7, quarta-feira, se iniciará o conclave para a eleição do novo sucessor de Pedro, o bispo de Roma, chefe da Igreja Universal. Qual a atitude que deve predominar em um cristão católico nessa hora, durante os próximos dias? Apostar? Apostar numa beta, especular, brigar, fustigar, discutir? Qual a atitude que deve nos mover durante esses dias? Penso eu que seja uma atitude profundamente mariana. É isso que Deus quer de nós. Amar e rezar. Digo uma atitude porque em Maria essa é uma atitude única, é uma atitude só. Amar e rezar. Apesar de serem dois verbos, duas ações, em Maria isso é uma coisa só. Amar e rezar, rezar e amar é a mesma coisa para Nossa Senhora. Sejamos marianos nos próximos dias e confiemos que a igreja não é nossa, mas de Deus, e que é Ele que a conduz. Meus irmãos, estamos todos unidos na oração, na Eucaristia, estamos todos unidos. A você um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Celebrará seu mistério pascal. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia.